Olá, esse é mais um vídeo aleatório. Dessa vez vamos fazer uma brincadeira com o Linux e o Windows. A ideia é tentar extrair alguma informação do registro do Windows, sendo que a máquina em que está essa informação, ela não carrega, ela não sobe, por N motivos. Então, a gente vai copiar os dados dessa máquina para um diretório local no Linux e tratá-los. Tá? A ideia é como se fosse um, um, um tratamento forense, mais ou menos isso. Vou tentar ser simples e rápido. Tá? O detalhe é uma máquina Linux que vai ler registro do Windows. E esse registro, o arquivo de registro do Windows, é um binário. E ele precisa ser lido de forma de texto, ou de uma forma que não seja o binário, né, especificamente. Então o que a gente faz? Esse arquivo fica dentro de C Windows, System32, se não me engano é System32. Eu vou ter que olhar direitinho aqui qual o caminho dele. Deixa eu me lembrar. Tá, no pior dos casos depois eu coloco qual é o local que ele está. É System32 ou System, um desses aí. E basta config. E o nome do arquivo é System, tá? Sem extensão. E ele está todo em maiúsculo. Com o Windows ativo, a gente não copia esse arquivo, ele não deixa. Mas como no caso a máquina está parada, então a gente vai copiar do HD parado para o Linux. Feito isso, a gente tem o que? Precisamos agora das ferramentas para ler esse arquivo binário. Eu vou utilizar uma ferramenta chamada HiveX. Tá? E aí tem os pacotes completos dele. E eu vou instalar a biblioteca sempre esqueço o nome da biblioteca, é impressionante. libhivex-bin. Tá? Ela é comum no Kali Linux, que é um outro Linux de uso para testes, cursos de proteção, segurança de sistemas e por aí vai. É utilizado, tem muitas ferramentas de proteção de sistema, ataques, invasão e N outras coisas. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu fiz um script que ele faz o quê? Ele verifica no sistema se existe o libhivex. Se existe, ele vai direto. Segundo, ele vai extrair o arquivo system para outro arquivo, no script do nome de registro.xml. Ele extrai em formato XML. Então ele vai fazer duas verificações, esse script. Verifica se existe a biblioteca e verifica se existe o arquivo registro.xml. Então assim, se existe existindo o arquivo, existindo o programa, a biblioteca, ele passa para verificar se existe o arquivo. Existindo um arquivo, ele já passa por uma pergunta na tela. Qual a string que eu quero procurar? Tá? Caso não tenha nada disso, ele vai fazer uma coisa de cada vez. Ele vai instalar o programa, que ele vai pedir para instalar, porque vai depender de senha do root, e vai gerar o arquivo registro XML, e aí ele vai parar para pergunta. Agora vamos para a demonstração. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o arquivo. Vamos limpar a telinha, bonitinho. Vamos ver o que tem. Eu gerei um arquivo chamado achei.sh. E o arquivo system está ali. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com que o script seja executado. Ele não localizou o arquivo, o programa libhivex-bin. Então eu preciso instalar. Colocamos a senha do root. E ele vai fazer a instalação do pacote. Dependendo da máquina é rápido, dependendo da máquina é lento. Como a minha máquina está mais fraquinha, ela demora um pouquinho para fazer a instalação. Feita a instalação, ele já começa a fazer a extração. Ele já está extraindo o arquivo para um formato XML e dando o nome do arquivo de registro.xml. E agora ele está perguntando, digite a string a ser pesquisada no arquivo registro XML. O que eu preciso é este aqui, hostname, o nome da máquina. E ele já me traz o nome da máquina. Correto? Posso perguntar outras coisas. Só que aí tem um pequeno detalhe. Deixa eu mostrar como que ficou aqui. Olha, ele adicionou o arquivo registro XML. Só que tem um pequeno detalhe nessa situação do
registro do Windows. No meu ambiente, esse arquivo system, ele tem a característica das colunas dele, na hora que foi gerado como XML, eu consegui localizar a coluna certinha, a posição certinha onde está o hostname. Porque em outro registro, de outro, ele vai ter outra posição. E isso complica. No que eu vou mostrar no código agora. E aí eu não tenho comentário nenhum no código, nesse código, mas no que eu vou postar vai ter os comentários apontando o que é cada linha para facilitar. E tem uma outra opção também interessante, você gravar essa informação no arquivo texto. Então eu preciso do nome, ele vai procurar e vai gravar no arquivo texto. Então você vai ter guardado essa informação. Tá? O que acontece aqui? O primeiro bloquinho, esse primeiro bloco, ele verifica, né? Ele usa o DPKG, que é um gerenciador de pacotes do Debian e derivados, e esse conjunto aqui de linhas faz o que? Ele procura se existe esse pacote instalado, né? Ele me traz a informação e aí, se caso tiver o status de toda a busca dele, ele tiver o status instalado, então ele passa direto, ele não vai fazer instalação, né? Caso não tenha instalado, ele vai falar, olha, putz, precisa instalar esse pacote. E aí eu já dei o sudo apt-get, instalo o pacote, né, -y, que é para ele ir direto. E aí ele faz a instalação do pacote. E aí ele procura o arquivo registro, ele faz o teste. Se existe o arquivo teste, beleza, passa direto, né, e ele vai fazer a pesquisa que eu preciso. Caso não tenha esse arquivo registro XML, ele gera. Tá? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer esse comando. Ele vai fazer com que o RipeXML extraia o arquivo para o registro. Tá? E aí aqui é que começam os problemas. Tá? No meu caso, eu consegui separar aquela informação que foi para a tela para as colunas 44, 45 e 46. Porque o que eu faço aqui? Eu vou fazer o grep, né? Eu vou fazer um cat no registro, já está pronto. Faço um grep para procurar a string que eu preciso. E aí ele vai fazer o corte direitinho da coluna que eu selecionei. Vai procurar a informação única. Ele não vai trazer todas as informações que eu coloquei hostname. Não vai trazer tudo que for hostname. Vai trazer somente um deles. Tá? O que ele encontrar primeiro. E aí ele vai passar para o AWK, fazendo a separação da coluna para pegar o mínimo de informação possível, desde que enquadre essa pesquisa minha. Correto? A partir daí, atendeu a minha necessidade para o meu registro. Só que outros registros têm tamanhos diferentes, a posição vai estar em outro local, então aí complica. Então, se fizer a busca por ele sem o AWK, ele vai trazer muita informação, vai estar a informação que você precisa, só que ele vai estar amontoado num monte de outros dados ali que talvez não seja tão interessante, tá? É uma questão de fazer os testes para verificar o que é o que não é, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer novamente a busca e olha como que muda tudo. Ele já informou que o pacote está instalado e está prosseguindo. E ele também localizou o arquivo registro XML. Então ele não precisa fazer aquela extração toda que passou pela tela inicialmente. Então agora é só pegar e, como o teste eu estou fazendo com o hostname, vou utilizar a mesma coisa. E ele vai e me traz novamente direitinho o que eu precisei. Correto? Pode ter ficado um pouco confuso, mas é porque é muito detalhado mesmo. O script que eu vou deixar no GitHub vai estar descrito direitinho o que ser feito com ele. Cada linha pontuada, certinha, tal. E com a opção também de extrair para um arquivo, que é só colocar no final da linha, nesse caso aqui, vou voltar novamente no Nano, só para mostrar. Nessa posição aqui, cat, registro, XML, qualquer um desses aqui, no final da linha,
é adicionar esses, assim, maior que, nome do arquivo, .txt. Eu coloco .txt para saber que é um arquivo de texto. E aí tudo que for feito nessa linha do cat, grep, tudo tal, vai ser gravado nessa linha. Por que o maior que? Porque ele vai gravar sequencialmente, ele não apaga o arquivo, ele só adiciona, ele adiciona mais dados da última linha em diante. Sempre da última linha em diante. Certo? Por enquanto é só. Espero não ter sido tão confuso como normalmente sou. E até mais.